Boa tarde e muita paz a todos. Queridos irmãos, queridas irmãs, antes de começarmos a falar do tema de hoje, quero fazer um convite a todos que puderem comparecer no próximo domingo na nossa Casa Espírita. Faremos uma palestra sobre saúde mental. Pode ser que interesse a alguém. O horário é 15 horas. Procurem chegar um pouco antes, que sempre facilita o andamento das coisas. Mas hoje vamos abordar um personagem da vida de Jesus. Um personagem que não é propriamente dito um ser dentro daquilo que nós conhecemos dos seguidores de Jesus, dos apóstolos, daqueles que difundiram a Boa Nova. Então estaremos falando sobre Maria de Magdala. Cabe lembrar que Magdala não é sobrenome. Magdala era uma cidade e na época não se usava sobrenomes. Então dizia a Maria de Magdala, a Maria da cidade de Magdala, Paulo de Tarso, Paulo da cidade de Tarso e assim sucessivamente. Nós não nos preocuparemos aqui em falar de sobrenomes ou de origens de cidades. Mas conta que Maria de Madalena, ou seja, Maria de Magdala, é a mesma coisa, era uma mulher muito bonita, chamava muito atenção e era uma prostituta. Uma mulher riquíssima, procurada pelos senhores da época, os políticos, os grandes personagens da época, que davam a ela altas somas. E ela, na sua profissão, conhecia o segredo, as histórias da vida de todos eles. Nunca se utilizou disso em benefício próprio. Era comum Maria de Magdala entrar por alguns dias em estado de queda de humor. Ela ficava pensativa, algo faltava em seu coração. Seus pensamentos não se ajustavam, algo permanecia distante do seu entendimento. Um belo dia, Maria ouve falar de um homem que trazia uma mensagem diferente daquela que todos estavam habituados a ouvir. Ele falava de perdão, de compaixão, de amor ao próximo. E ela estava naqueles momentos de profunda tristeza e tomou uma decisão. Resolveu atravessar o lago de Genezaré e ir até Cafarnaum, onde Jesus estava hospedado. Chegando lá, ela procurou, de todas as maneiras, aproximar-se de Jesus. E havia, logicamente, um grupo de pessoas, um grupo de homens, que procuravam preservar Jesus do assédio das pessoas. Mas ela tanto tentou, que conseguiu aproximar-se de Jesus. Quando ela o viu, ela ficou embasbacada.
ficou sem palavras. Jesus olhou para ela e imediatamente aqueles que o protegiam alertaram a Jesus sobre a profissão daquela mulher. Jesus se vira para ela e diz: mulher, você tem muitos pecados e eu perdoo todos eles. Ela, surpresa, não esperava por aquela acolhida, se jogou aos pés de Jesus, beijou seus pés, molhou os pés com suas lágrimas e secou os pés de Jesus com os próprios cabelos. Isso foi o suficiente para que ela se tomasse de profundo amor por aquele homem anônimo, anônimo no sentido de não pertencer às classes elevadas, e passou a segui-lo para ouvir, para aprender sobre aquelas coisas que ele falava. Passado uns dias, ela volta para sua casa e distribui todos os seus bens, fica sem nada. E volta para o encontro com Jesus e passa a segui-lo por todos os lugares. Bom, até aqui falamos de uma mulher que se transformou em sentimentos, se transformou em ações, se transformou em propósito de vida. Mas existe também uma outra linhagem de pensamento que diz que Madalena não existiu, que ela só passou a ser considerada e inserida dentro da vida de Jesus a partir mais ou menos do século IV ou V da era cristã, quando a Igreja Católica resolveu colocar Maria de Madalena como discípula de Jesus. Mas, meus irmãos, vamos refletir um pouquinho diferente. Não nos importa se foi no século V, se foi no século IV, no terceiro, no primeiro, se foi antes da era cristã. Não importa. Importa que essa mulher procurou se transformar e se tornar uma seguidora da Boa Nova. Isso tudo fez com que Jesus visse nela uma mulher de fibra determinada, uma mulher que queria auxiliar os semelhantes. Quando da morte de Jesus, Madalena permaneceu com outras mulheres ao pé do cruzeiro, ao pé da cruz, até a morte de Jesus, acompanhou o sepultamento, ficou afastada porque mulheres não podiam participar do sepultamento. E conta a história que Maria foi, passados 3 dias, foi ao túmulo de Jesus e encontrou os lençóis dobradinhos, tudo arrumadinho, e Jesus não estava lá, o cadáver não estava lá. Ela se pôs a chorar, pensando que haviam roubado o corpo de Jesus. Aí ela ouve Jesus chamando, dizendo o seu nome. Maria, eu sou Jesus. Vai e conta aos outros que me viu. Claro que ninguém acreditou nela, era uma mulher. Por que Jesus não apareceu a Pedro, que era o principal seguidor? Por que Jesus não apareceu a Marcos ou a qualquer outro? Mas depois, quando Jesus resolveu procurar os discípulos, tiveram a constatação de que Maria de Madalena não estava mentindo. Verdade seja dita que Maria, agora a mãe de Jesus, se aproximou daquela mulher e manteve
um estreito relacionamento com ela, porque ambas dedicaram suas vidas aos cuidados de Jesus. Maria, a mãe, enquanto mãe, e Maria de Magdala, enquanto seguidora dos ensinamentos da Boa Nova. Assim viveu Maria de Madalena até a idade avançada, quando ela resolveu procurar Maria, a mãe. Foi atrás dela e quando chegou às portas da cidade em que se encontrava a mãe de Jesus, ela morreu. Existem muitas outras histórias que não compete a nós comentarmos e tampouco entrarmos no quesito de avaliação. Mas o que importa é sabermos que a mulher, já na época de Jesus, era por muitos excluída e por ele agasalhada, abraçada e envolvida no trabalho redentor. Paz a todos, meus irmãos. Até domingo, para aqueles que puderem comparecer. Para os demais, até a próxima quinta-feira. Muita luz a todos.